Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juarribe Palharim. Abra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14. Vamos ler o versículo 34. Sempre que você vier à Paz e Vida, traga um evangelho ou uma Bíblia. Mesmo que seja uma Bíblia católica, pode trazer. Porque assim você começa a acompanhar a Escritura. Agora, se você quiser comprar uma Bíblia igual a minha, eu uso a edição revista e corrigida, que eu acho a mais bela. Eu considero o texto mais gostoso. Edição revista e corrigida. Mas nunca compre em nenhuma igreja, nem no quintal da igreja, nem na livraria dentro de qualquer igreja. Jamais compre nada dentro de qualquer igreja. Você vê esta igreja aqui. Não tem cantina, não tem lanchonete, não tem livraria. Não se vende nada aqui dentro e jamais se venderá. Porque é o único tipo de gente que Jesus expulsa da igreja. Os que compram e os que vendem na casa do Senhor. Então, fuja do comércio nas igrejas. Para você comprar a sua Bíblia, pesquise nas livrarias na cidade. Veja onde o preço é mais em conta, onde te facilitam o pagamento. Se você precisa comprar uma Bíblia. Muito bem. Já acharam? Está escrito o seguinte. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Amém? Eu vou ler mais uma vez o versículo 35. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Amém? Agora eu leio e cada pessoa que está aqui na Paz e Vida de Jaraguá vai repetir comigo para todo o Brasil escutar. Amém? Todo o Brasil vai ouvir você agora. Então vamos lá. E quando os homens... Oh, beleza, gostei. Mas escutaram só até... Deixa eu ver. Até o Ceará, não chegou no Piauí, não. Então um pouquinho mais forte, vamos lá. E quando os homens... Poxa, agora chegou em Miami. Sabia que também em Miami eles estão ouvindo o Evangelho? Paz e Vida está pregando em Miami? Então vamos lá. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Amém? Você crê? Você crê que de fato isso aconteceu? Muito bem. Desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos fazer o país inteiro ouvir essas palmas, mas principalmente o céu. O céu tem que ouvir essas palmas. Quer colocar essas palmas no trono de Deus? Então abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, vai aplaudindo e dando glória. Continue glorificando. Vamos colocar essas palmas lá no lugar altíssimo. Oh glória! Senhor nosso Deus e nosso Pai, olha esse povo te aplaudindo, te glorificando. Recebe o louvor de cada uma destas vidas. E também sobre as pessoas que estão ouvindo pela rádio e te glorificam agora em qualquer lugar, em qualquer país. Ah, Senhor, derrame a tua bênção, derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Pai, este povo quer ouvir a tua voz, este povo quer ouvir o Senhor falar.
Todo mundo sabe que o homem não tem nada a dizer. Por isso vem com teu espírito e atende este povo. Use a boca do pregador e fale com cada vida aqui presente e com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Logo após Jesus ter multiplicado 5 pães e 2 peixinhos, ele, no final do dia, mandou os discípulos entrarem nos barcos e atravessarem o lago de Genezaré ou o mar da Galileia, o que é a mesma coisa. E os discípulos entraram no barco, você conhece a história, eles foram, mas Jesus ficou e subiu num monte e passou a noite em oração. No meio daquela noite, lá pela 4ª vigília, Jesus Cristo desce o monte e vai se encontrar com os discípulos em alto mar andando sobre as águas. Tudo que você já sabe. E eles chegaram do outro lado. Jesus Cristo se encontrou com eles no meio do mar da Galileia. E aí, com Jesus no barco, eles conseguiram chegar na outra margem, do outro lado do lago, do outro lado do mar da Galileia. Eles falam mar por causa do tamanho daquele lago, porque o mar da Galileia, na verdade, é um grande lago de água doce, não é um mar de água salgada. Mas como é muito grande, então chamam de mar da Galileia. Eles fizeram a travessia. No dia seguinte, aquela multidão que tinha ficado do lado de lá da margem e que tinha sido alimentada por Jesus um dia antes, na multiplicação dos pães, essa multidão estava com fome de novo. E não é que quando a gente acorda com fome, é verdade ou não é? Todo mundo, mesmo que você coma bem hoje, amanhã você vai acordar com fome. E foi o que aconteceu com aquela multidão. Mas eles pensavam que Jesus estava ali, porque eles viram os discípulos entrarem nos barcos e irem do outro lado sem Jesus, e que Jesus tinha ficado no monte. Nenhuma pessoa daquela multidão que estava com fome novamente imaginava que Jesus não estava mais ali, porque eles não viram Jesus no meio da noite sair andando e se encontrar com os discípulos lá no meio do alto mar. Eles não viram. Na cabeça de toda aquela multidão, Jesus continuava daquele lado da margem, mas não estava mais. Ele já estava do outro lado do mar. Aí começaram a procurar Jesus. Olha só. Começaram a procurar Jesus. Onde está Jesus? Cadê Jesus? Só que Jesus já estava do outro lado do mar da Galileia. E do outro lado do mar da Galileia também tinha outra multidão. E eu quero te falar destas duas multidões. A primeira multidão, que estava do lado de cá do mar da Galileia, aquela multidão que um dia antes tinha sido alimentada por Jesus, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, aquela multidão continuava do lado de cá. E do outro lado do mar, no dia seguinte, uma outra multidão estava com Jesus. E eu quero te mostrar a diferença destas duas multidões. Duas multidões, aparentemente com o mesmo objetivo, mas Jesus vê uma diferença profunda nisso, e eu quero mostrar para você. Então, vamos lá. Primeira coisa, na leitura que nós fizemos, quando Jesus e os discípulos chegaram do outro lado do mar da Galileia, do lago de Genezaré, que foi a leitura que eu fiz inicialmente com você, em Mateus 14:34, está escrito: e tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Olha só. E quando os homens daquele lugar, olha só, o conheceram,
mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. O versículo 36 diz: e rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Agora, essa é a multidão do dia seguinte. Outra multidão, os homens daquele lugar. Mas, e a multidão de ontem? Aquela multidão que ontem foi alimentada, aqueles 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que ficaram da outra banda. Qual era a expectativa daquela multidão? Eles queriam Jesus também. Então vamos comparar as duas multidões agora. Vá comigo no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22. Olha o que diz aqui. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, né? Essa é a multidão que ele alimentou, tá bom? Essa multidão tinha certeza que Jesus estava ali, naquela banda do mar. Procuraram Jesus. Nós vimos que no barco só entraram os discípulos. Jesus não foi com eles. Onde é que está Jesus? Versículo 23. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Amém? Puxa, então Jesus não está deste lado do mar. Vamos entrar nesses barquinhos que chegaram de Tiberíades e vamos atravessar o mar. Vamos em busca de Jesus. Eu quero até que você frise isso. E foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Foram buscar Jesus, correto? Já você vai ver que não. Que é errado. E olha o que diz o versículo 25. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Estão chamando Jesus de Rabi, que quer dizer mestre. E acharam Jesus. Foram buscar Jesus e acharam Jesus e o chamaram de Rabi. Não é isso que o Evangelho está dizendo? Muito bem. Agora, vamos comparar essas duas multidões que aparentemente buscam Jesus. Multidões que acharam Jesus, que foram atrás de Jesus onde ele estava. Mas vamos comparar a atitude destas duas multidões. Voltando para Mateus capítulo 14, versículo 35. Aquela nova multidão, quando viu que Jesus tinha chegado do outro lado do mar, aquela multidão, o que eles fizeram? Os homens daquele lugar o conheceram. Circule isso. Primeiro, conheceram Jesus. Não adianta só buscar Jesus. Tem que conhecer Jesus. E conhecer Jesus significa ter um encontro pessoal com Ele. Porque toda religião busca Jesus e busca Deus. É verdade ou não é? Todo mundo. Quantas religiões que não falam de Jesus? Você está vendo agora duas multidões buscando Jesus, mas esta multidão aqui conheceu Jesus. E quando eu falo desse jeito, o Espírito Santo começa a alegrar o meu coração. E ele manda eu dizer para esta multidão que está aqui, que você faz parte da multidão diferente. Porque do outro lado da rua, lá no mundo, tem outra multidão, que também fala de Jesus, que também busca Jesus,
Mas você é mais do que bem-aventurado, você é mais do que feliz, porque você está na multidão que conhece Jesus Cristo. Você está naquela multidão que teve um encontro pessoal com Jesus. E é o Espírito Santo que manda dizer isso para você. Olha aqui, vamos continuar acompanhando. O que os homens daquele lugar, depois de conhecer Jesus, fizeram? Mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. A multidão que conhece Jesus sabe que Jesus é o médico dos médicos. Sabe que Jesus Cristo cura, liberta, transforma, restaura, que Ele abençoa. A multidão que conhece Jesus sabe o que Ele é capaz de fazer. E os homens daquele lugar, conhecendo Jesus, mandaram por todas aquelas terras em redor. Olha só, mandaram pessoas por todas aquelas terras em redor para dizer: o Jesus que nós conhecemos, o Jesus que salva, que cura, que liberta, que transforma, que restaura, está conosco. Vão e avisem agora todas as terras em redor, para que tragam todos os doentes aqui. Porque o Jesus que nós conhecemos é o Jesus que sara, é o Jesus que cura, é o Jesus que liberta. E esse Jesus está conosco aqui, ó. Nós conhecemos esse Jesus. Primeiro, mandaram por todas aquelas terras em redor, não é? Mensageiros. E trouxeram-lhe todos os que estavam doentes. Não é assim que tem que funcionar o Evangelho? Quem aqui conhece Jesus? Glória a Deus. Eu conheço mesmo, de olhar para Ele. Eu conheço assim pessoalmente e intimamente. Esse Jesus que nós conhecemos, amados, precisa ser divulgado em todas estas terras em redor, ao redor desta igreja. Porque nós somos a multidão que conhece Jesus. Só que a gente não pode esperar que a multidão venha aqui, que os doentes venham. Nós temos que mandar pessoas para buscar e trazer os doentes. Porque qual é a nossa missão e a nossa unção? A nossa unção é o ide de Jesus. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Qual é a unção de Jesus Cristo? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, não é? Nós como servos temos a unção do ide. Nós fomos mandados. E qual é a unção de Jesus? É a unção do vinde. Se nós não formos, nós não estaremos cumprindo a nossa unção, a nossa missão. Quando, por exemplo, um obreiro ou um pastor fica na igreja e dizendo, vinde a mim, venham, venham, ele está querendo a unção de Jesus Cristo. E essa unção não pertence aos servos. A nossa unção é o ide. Nós temos que ir. O pastor não pode cruzar o braço, se acomodar e esperar que o povo venha. Preste atenção. Os obreiros também não. Os servos do Senhor também não. Os que conhecem o Senhor também não. Os homens daquele lugar o conheceram e mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os enfermos, todos os doentes. Trouxeram para Jesus. E é isso que você vai fazer a partir de hoje aqui nesta igreja, e todos nós temos que fazer isso em todas as igrejas da comunidade cristã Paz e Vida. Nós temos uma unção do ide. Deus já te deu esta unção poderosa. Você está revestido de poder. Você conhece Jesus Cristo. Pode andar por todas as terras em redor aqui e dizer, venha para a igreja, venha para a reunião, compareça, esteja conosco, eu vou te levar até lá, porque ali está o Jesus que nós conhecemos. E o Jesus que nós conhecemos é o Jesus que cura, que liberta, que transforma, que restaura e que salva. E aí, o que a gente lê aqui? A diferença dessa multidão que trouxe para Jesus
todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Olha só, primeiro, foram em todas as terras em redor. Trouxeram todos os que estavam enfermos. E todos que tocavam, pelo menos na orla da sua veste, todos ficavam curados. Isso é maravilhoso. O Jesus que nós conhecemos, que você conhece particularmente, nunca vai decepcionar um convidado teu. Pode prometer a bênção, ainda que a pessoa esteja cancerosa, morrendo, magro ou com AIDS. Eu estava pregando em Curitiba, e na hora da oração da cura, mas muitos milagres acontecendo instantaneamente na frente de todo mundo, mas coisa tremenda mesmo. E ninguém ficou decepcionado, porque este é o Jesus que nós conhecemos. Pode prometer, traga de todas as terras em redor, traga de todas as ruas em redor, traga para Jesus, porque Jesus está aqui. E prometa a bênção, prometa a cura, prometa a libertação, porque a pessoa vai entrar aqui doente e vai sair curada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Todos os que o tocavam, não era um ou outro não, todos os que o tocavam se tornavam sãos. Essa é a multidão que Jesus encontrou quando atravessou o mar da Galileia, o lago de Genezaré, e também chamado mar de Tiberíades. É o mesmo lugar. Essa multidão aqui, essa é a multidão que conhece Jesus. Agora, aquela multidão que tinha sido alimentada um dia antes e que acordou e está com fome de novo e começou a procurar Jesus, eles também procuraram Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? E buscaram Jesus. Não foi isso que a gente leu no Evangelho de João? Vamos retornar para João. Buscaram Jesus. Veja lá João 6, capítulo 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Aparentemente estão buscando e achando Jesus, e aparentemente estão chamando Jesus de Rabi. Só que Jesus não é bobo, gente. Jesus, ele não vê a aparência, ele vê o coração. Quando o chamaram de Rabi, ele viu que era no interesse da adulação. Era uma bajulação. Eles não tinham Jesus como Rabi, não. Eles tinham Jesus como provedor. Só isso. Eles não tinham Jesus como mestre, não. Eles tinham Jesus só como provedor material. E Jesus percebeu no ato a diferença entre a multidão que tocava na orla da sua veste e ficava curada, e essa multidão que chegou agora de barco e que o achou, porque estava buscando. Jesus vê a diferença. E olha o que ele diz para esta multidão que chegou depois. Versículo 26. Estou em João capítulo 6, versículo 26. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus sabe que aquela multidão que chegou depois e que estava aflita, buscando, e que finalmente acabou o achando ali do outro lado do mar, Jesus sabe que aquela multidão está com outro interesse. Me chamam de Rabi, mas é só por interesse. Não querem ouvir os meus ensinos. Eles estão interessados no pão que eu dei e que matou a fome ontem. Eles estão querendo pão de novo. Me procuraram só por causa do pão. Me procuraram só por causa das coisas materiais. Mas pastor João Ribe, se a gente tem interesse, por exemplo, de buscar Jesus porque está doente,
não é também uma busca por interesse? Olha aqui, ó. Leia comigo. Vamos ler de novo o que Jesus falou? Vou ler de novo o versículo 26. Respondeu Jesus e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Se essa multidão que chegou depois viesse ali buscar Jesus por causa dos sinais, Jesus, eu sou cego, Jesus, sou aleijado, Jesus, eu estou morrendo, Jesus, eu estou doente, Jesus, me cure, porque eu sei que o Senhor tem poder para me curar, Jesus ia ficar super feliz. Porque estas pessoas estão buscando o Jesus que cura, que salva, que liberta, que transforma. Mas Jesus viu que não era por causa dos sinais que aquela multidão buscava Jesus, mas por causa do pão, por causa do pãozinho, por causa do material, só o material. Se você está doente, Jesus Cristo vai ficar muito contente se você buscá-lo mesmo de todo o coração e falar: Jesus, por causa dos sinais é que eu estou aqui. Me deixa pelo menos tocar na orla dos seus vestidos pela fé. Passe aqui agora, Senhor, na minha frente e faz o teu manto, faz a orla do teu vestido passar por mim também, para que eu receba a cura, porque eu creio no Senhor. Essa é a fé. Jesus quer ser procurado por estas pessoas e não por alguém que está só com interesse material. Mas pastor, Jesus se preocupa com as nossas necessidades materiais quando nós temos fome também? Muito. Só que ele disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja, a multidão que chegou depois foi primeiro buscar o pão e depois Jesus. Estou com fome, cadê Jesus, hein? Estou com fome. Cadê o meu café da manhã? Foram buscar o pão cotidiano, o alimento, a coisa material. Mas precisamos do cozinheiro. Cadê o cozinheiro? Cadê o milagreiro? É Jesus. Precisamos dele para ele matar nossa fome. Aí procuraram primeiro a comida e depois o cozinheiro. Não é? Procuraram primeiro o pão e depois o padeiro. Você está entendendo a diferença? Jesus é padeiro, sim, amados. Jesus multiplica pães à vontade para você comer até se saciar. Mas ao invés de você buscar o pão, você tem que buscar o padeiro. Olha o que ele fala aqui no versículo 27. Estou em João capítulo 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este Deus, o Pai, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Jesus sacia a fome, multiplica pães? Sem dúvida nenhuma. Mas se eu vou buscar Jesus, porque eu estou precisando só de emprego, e depois que eu arrumo emprego, tchau. Se eu vou buscar Jesus só porque eu estou com fome, e depois que me saciou a fome eu não quero ouvir o que ele tem a dizer, Jesus não quer esse tipo de pessoa, ele não quer essa multidão. Ele quer aquela multidão que o busca porque ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que foi enviado do céu pelo próprio Pai, aquele que é realmente o alimento do mundo. Quem tem Jesus tem tudo, todas as coisas são acrescentadas. Duas multidões e dois focos. Duas multidões e dois interesses. Duas multidões e duas visões diferentes da mesma situação. Estão no mesmo lugar, estão procurando Jesus, estão buscando Jesus igualmente e estão achando Jesus igualmente. Mas a atitude na hora que chega em Jesus é diferente. É a atitude de adorador. Por isso que Jesus disse, vocês têm que fazer assim, ó. Vamos voltar lá? Versículo 29.
Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Aí você tem que parar para pensar. Creiais naquele que ele enviou. O Pai enviou. Então, Jesus tem um Pai. O Pai é celestial. O Pai celestial é Deus. Enviou seu Filho Jesus à terra. Com que objetivo? Para me multiplicar pãozinho e me dar um café da manhã só? Por que o Pai mandou o seu Filho do céu a esta terra? E por que eu tenho que crer nele? Jesus está dizendo, é isso que a pessoa tem que fazer. Me procurar com esta visão. Me procurar com este pensamento. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Crer em Jesus. Crer que ele é o Filho de Deus. Crer que ele foi enviado por Deus. Com que propósito? Só para me dar um pãozinho no café da manhã? Ou para me arrumar um emprego? Só para as minhas necessidades materiais? Será que Jesus veio aqui só para satisfazer as necessidades materiais? Jesus veio para muito mais. Ele sacia as necessidades materiais. Ele supre as tuas necessidades materiais. Ele vai colocar o pãozinho multiplicado na tua mesa. Ele vai abrir a porta do emprego. Mas Jesus Cristo não é só isso, não. Ele não é só padeiro. Ele não é só provedor. Ele é o Filho de Deus e o nosso único Salvador. Aquele que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para salvar não apenas o nosso corpo, mas principalmente a nossa alma. E é esta multidão que Jesus quer. E hoje eu quero convidar você para entrar nesta multidão que conhece Jesus. Mas primeiro conhecer Jesus, que foi a primeira coisa que aquela multidão fez quando viu que era Jesus que estava do outro lado do mar. Os homens daquele lugar o conheceram. Aí sim, primeiro conhece Jesus. Quem é Jesus? O nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aquele que foi enviado pelo Pai para nos salvar, para nos dar vida eterna. Quem conhece esse Jesus pode trazer todas as suas necessidades e todos os doentes, porque ele vai curar e abençoar a todos. Eu quero convidar você nesse momento para entrar na multidão que conhece Jesus. Há duas multidões na face da terra nos dias de hoje. A multidão que procura Jesus por causa do pãozinho de manhã, e a multidão que procura Jesus porque ele é o pão da vida. Você pode ser a multidão que só quer o pãozinho ali. Jesus, Rabi, Rabi, tudo bem? E o meu pãozinho, hein? Você pode ser essa multidão. Jesus fica triste. Vocês estão me buscando só porque ontem eu multipliquei os pães e saciei a fome de vocês. Que chato isso, viu? Vocês estão me buscando só por interesse. Foi o que Jesus disse. Foi o que Jesus disse. Vocês estão me buscando só por interesse. Em outras palavras, foi exatamente isso. Que chato, hein? Vocês tiveram todo esse trabalho de ficar me procurando ali, subiram no monte, me procuraram na praia, do lado de lá do mar. Aí depois tiveram o trabalho de entrar nos barcos, vieram remando até aqui, trabalharam muito, só por causa de um pãozinho? Sendo que eu sou o pão da vida? Vocês têm que trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Quando você trabalha, isto é, se esforça para conhecer Jesus, para buscar Jesus, aí todas as suas doenças são curadas, todas as suas necessidades são supridas e a tua vida é abençoada. Tem duas multidões no mundo hoje, só duas, te garanto. Só duas multidões. As que procuram Jesus por interesse
e as que procuram Jesus porque Ele é o Filho de Deus e o único Salvador. A multidão que procura Jesus por interesse, essa multidão, ela não é fiel. Porque eu já ouvi, já me disseram isso. Pastor, o que eu quero é meu problema resolvido. Eu vim nessa igreja porque dizem que aqui Jesus cura. Ou que Jesus abre as portas do emprego. E já correu pela cidade de São Paulo que o povo da paz e vida prospera. Eu vim aqui porque eu quero prosperidade. Mas se não acontecer nada aqui, eu vou procurar no terreiro, no macumbeiro, na benzedeira, na mãe de santo, no pai de santo. Essa multidão que procura Jesus por interesse não é fiel. Vem aqui e vai em Aparecida também. Vem aqui e vai atrás do Cícero. Vem aqui e vai atrás do Expedito. Essa multidão que procura Jesus por interesse não é fiel, não. Mas a multidão que conhece Jesus diz assim: sinto muito, Cícero. Sinto muito, Expedito. Sinto muito, Benedito. Sinto muito, Aparecida. Mas eu conheço Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso. Ele é o meu Salvador, o meu único Salvador. E é Ele que cura as minhas enfermidades e sustenta a minha vida. Você pode ficar com a multidão do lado de lá ou com a multidão do lado de cá. Agora você escolhe. Porque também no final dos tempos serão duas multidões. A que vai estar do lado esquerdo e são os bodes. E a que vai estar do lado direito do trono e são as ovelhas. Haverá duas multidões, inclusive depois do juízo. A multidão que foi salva e a multidão que foi condenada. Sempre existirá duas multidões. Hoje Jesus está dizendo: trabalhai, se esforcem, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu posso saciar a tua fome. Eu posso fazer tudo por você, mas você tem que me servir. Eu tenho que ser o teu Senhor. Eu tenho que ser o teu único Salvador. E essa pessoa que conhece Jesus não aceita fazer parte de outra multidão. A pessoa que conhece Jesus não vai atrás de procissão, não vai atrás de quermesse, não vai atrás de bingo religioso. A pessoa que conhece Jesus não vai atrás de romaria, porque a pessoa que conhece Jesus não precisa de mais ninguém. A pessoa que conhece Jesus mesmo, ela não traz Jesus com ninguém. Ela não se vende por nada. O diabo pode chegar na frente desta pessoa que conhece Jesus e dizer: olha, larga Jesus e tudo isso te darei. A pessoa diz: ih, Satanás, isso que você está me oferecendo é miséria. Você não viu a cidade eterna que eu já tenho reservada para mim, com mansões construídas com pedras preciosas e ruas asfaltadas de ouro. Satanás, o que você está me oferecendo é lixo. A pessoa que conhece Jesus não troca Jesus por nada nem por ninguém. Eu nunca vi uma pessoa que estava na multidão errada passar para a multidão correta, conhecer Jesus e depois voltar para a multidão errada. Eu vejo a pessoa se desviar, isso sim. Mas voltar a servir a multidão errada, correr atrás das coisas erradas, não. Eu nunca vi uma pessoa que conhece Jesus voltar para o erro religioso. Nunca vi. Eu vejo todo dia padre se convertendo, mas eu nunca vi um pastor virar padre. Todo dia eu vejo espíritas se convertendo, médios se convertendo, mas eu nunca vi um pastor virar médium, ou um crente virar médium, ou um salvo virar médium. Nunca vi. Eu nunca vi um salvo voltar a ser kardecista. Eu conheço Jesus, para que eu quero Kardec?
Eu nunca vi um budista que se converte e conhece Jesus, depois de um tempo falar, ah não, vou voltar para o Buda. Eu nunca vi. Nunca vi, nunca vou ver. Porque quem conhece Jesus, não troca Jesus por nada. Não deixa Jesus por nada. Fica até o fim com Jesus. Por isso eu quero te convidar. Tem duas multidões hoje na face da terra. No dia do juízo, diante do trono de Deus. Estas duas multidões estarão lá. E depois do juízo, a sentença dada, novamente duas multidões. A multidão que vai morar na glória, no céu, e a multidão que vai morar no inferno, no tormento eterno. Duas multidões. Agora você já viu qual é o erro da multidão que não conhece Jesus? Só corre atrás dos próprios interesses. E você já viu qual é o acerto da multidão que conhece Jesus? O serve, porque o conhece e sabe muito bem quem ele é. Eu sei muito bem quem é Jesus. E hoje você está tendo o privilégio de conhecer também. E de falar, a partir de hoje, eu vou ficar do lado da multidão certa. Da multidão que conhece Jesus. Porque agora também eu já conheço Jesus. E depois nós vamos orar. E você vai tocar na orla dos vestidos de Jesus. Aí sim você já buscou Jesus. Aí sim você já tem Jesus. Aí sim você já crê nesse Jesus que o Pai enviou. Ele é o próprio pão da vida. Você compreendeu? Eu acho incrível que depois de ouvir isso, algumas pessoas prefiram continuar na multidão errada. Mas a escolha é de cada um. Contudo, saiba que você está mal. Se você está na multidão errada, você está mal. E não tem jeito para você, a menos que você decida sair da multidão errada e entrar na multidão certa. A multidão certa, quem é? É uma igreja? É uma religião? É uma denominação? Não. A multidão certa é aquela que conhece Jesus. Conhece intimamente, como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. A multidão que conhece Jesus não reza para Maria, nem para Aparecida, nem para santo nenhum. A multidão que conhece Jesus mesmo não invoca espíritos, não consulta mortos, não busca adivinhadores. A multidão que conhece Jesus só busca Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. A multidão que não conhece Jesus não está com nada. Mas nós temos que chegar pelas ruas e pelas terras em redor e dizer, nós conhecemos Jesus. Ele está aqui. Venha buscá-lo. Nós conhecemos Jesus. E eu conheço tanto Jesus que eu te digo isso. Se agora você falar assim, eu quero entrar na multidão certa, porque eu comecei a conhecer Jesus e quero conhecê-lo mais ainda. Se você falar isso hoje, agora, inclusive quem está ouvindo pela rádio, Jesus mesmo, lá no trono de glória que ele está, ao lado do Pai, ele vai confessar o teu nome. E o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Aí não apenas você conhece Jesus, mas Jesus também te conhece. E o teu nome registrado na glória, no livro da vida. Se você agora fizer isso, e eu estou te chamando para vir para Jesus, porque eu conheço Jesus, pode vir, porque Ele vai te curar, te abençoar, te libertar, te transformar, mas antes Ele vai te salvar. Antes você tem que recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Único, porque não tem outro. Não tem outro, não tem outro. Não tem outro, não. É mentira que toda religião leva para o céu. É mentira. Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único que salva. Único, suficiente. Porque quem tem Jesus não precisa de Iemanjá, não precisa de Aparecida, não precisa da Maria, não precisa de Gabriel, não precisa de ninguém.
Não precisa de guias nem de espíritos. Jesus é suficiente. Exclusivo, porque é o próprio Deus que determinou isso. Deus disse: ninguém entra aqui na multidão correta, ninguém vai entrar na glória se não for lavado antes pelo sangue do meu Filho Jesus. É Deus que estabeleceu essa exclusividade, não fui eu não. Eu conheço a palavra e conheço o Senhor Jesus. Deus estabeleceu, Deus não aceita. Imagine só se Deus vai aceitar alguém que quer entrar lá por reencarnação. Deus diz: vocês acham que eu dei o meu filho em sacrifício aí na terra por nada? Para vocês agora virem com essa história de reencarnação? Não tem outro jeito não. Deus diz: só entra aqui quem for exclusivamente lavado pelo sangue do meu Filho Jesus. E eterno Salvador. Porque por toda eternidade, por milhares de anos, e de milhões de anos, e de bilhões de anos, e para todo sempre, nós vamos nos prostrar diante de Jesus e dizer: estou neste lugar de delícias, neste lugar de paz, estou vivendo pela eternidade por causa do meu eterno Salvador, que é Jesus Cristo. Nós vamos continuar glorificando o nome dele por toda a eternidade. A multidão que conhece Jesus vai ficar com Jesus para sempre. Por isso que eu quero convidar você para entrar na multidão que conhece Jesus. Você já começou a conhecer Jesus. Jesus vai se revelar totalmente para você. Jesus vai aparecer para você até em sonhos. Um dia você vai ter a experiência de um arrebatamento e vai estar diante do Senhor. Tudo isso vai acontecer. Você vai prosseguir em conhecer o Senhor, conhecendo cada dia mais. Mas você já começou a conhecer. Agora tem que sair da multidão que só procura Jesus por interesse, para entrar na multidão que o conhece e o adora como Deus. Eu não conheço Jesus como um Deus menor, como as testemunhas de Jeová, e me desculpe eu falar isso, sem agressões, tá bom? Mas é a verdade. Jesus para mim não é o Jesus das testemunhas de Jeová. Jesus para mim não é o Jesus dos kardecistas. Jesus para mim é Deus. Jesus para mim é tudo. É assim que eu conheço Jesus. É assim que você tem que conhecê-lo. Por isso, olhem todos para mim, por favor. Ouvindo essa palavra, sabendo que tem duas multidões, você quer estar na multidão correta? Quantos aqui querem estar na multidão que conhece Jesus de verdade? Levante a mão. Eu quero. Muito bem. Agora você vai fazer o seguinte, preste atenção. Para conhecer Jesus de verdade, tem que crer nele. A obra de Deus é esta, disse Jesus, que creiais naquele que o Pai enviou. Crer em Jesus desse jeito que você está ouvindo aqui. Porque não fui eu que inventei, não. Leia a palavra que você vai ver. Não tem para mais ninguém, não. É só Jesus. Só Ele é Deus. Só Ele é Senhor. Só Ele é Salvador. Então você tem que recebê-lo assim, crer nele assim. Quantos nesta hora, neste momento, querem receber Jesus como Ele é? Quantos aqui nesta hora querem conhecê-lo e creem nele desse jeito? Quantos querem recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Levante a mão direita assim bem alto, todos que querem. Oh glória, glória a Deus. Muito bem. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para a multidão que conhece Jesus. Saia do teu lugar agora, pede licença. Fala, deixa eu ir lá na frente. Eu preciso tocar na orla do vestido de Jesus. Dá licença para mim. Isso, vem para cá, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Oh glória, venha. Depois nós vamos orar, muitas coisas vão acontecer, mas deixa eu dizer algo mais.
Você que está desviado ou desviada, eu disse assim, lembra? Eu falei, eu nunca vi uma pessoa que conhece Jesus deixar Jesus para voltar para a velha religião, para a velha multidão. Nunca vi. Mas eu já vi pessoas que conhecem Jesus se desviar. A pessoa volta para o mundo, mas não volta para a velha religião, não. Não volta para a velha multidão, não. Fica desviado ou desviada. Até que Jesus faz assim: ô, o que você está fazendo aí fora? Vem para mim. Vem para minha casa. Aí o desviado, a desviada volta. Aí Jesus traz a pessoa novamente diante do seu trono. Então, ouça, você que está afastado, afastada. Você já conhecia Jesus, mas voltou para o mundo, não para a velha multidão, voltou para o mundo. Mas Jesus te conhece também. E Jesus não se esqueceu e nem desistiu de você. Por isso que hoje Ele está aqui, dizendo: vinde a mim, vinde a mim. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, ou você que está sem igreja, saia do teu lugar. Vem aqui para frente agora, porque eu vou orar e vai ser uma bênção. Você vai sentir o toque da orla do vestido de Jesus. Isso, venha, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Isso, olha quanta gente, isso é maravilhoso, venha. Você é de Jesus, Jesus te conheceu, nunca mais Ele vai te deixar. Mas você tem que ficar na multidão que conhece Jesus. A multidão que conhece o Senhor. Porque se não precisasse ficar na multidão que conhece o Senhor, não teria problema a pessoa estar fora da igreja. Mas Jesus quer você do lado direito no dia do juízo. Ele quer você como ovelha e não como bode. Por isso que Ele vai buscar as ovelhas perdidas, as ovelhas que se afastaram. Continuam sendo ovelhas, mas se perderam. Ele vai e busca a ovelha perdida, a ovelha ferida, a ovelha machucada e cuida dela e restaura. Você que está fraco na fé, preste atenção. Você que está fraca na fé. Isso acontece. Pastor, com você acontece? Cada vez menos. Mas já aconteceu muito. O apóstolo Paulo vivia também esse problema. Ele compreendeu depois que o poder de Deus se aperfeiçoava na sua fraqueza. A ponto dele chegar e dizer: agora eu sei, quando eu estou fraco, aí eu sou forte. E quando eu penso que eu sou forte, aí eu sou fraco. Porque você, quando pensa: eu estou fraco na fé, você diz: eu preciso de Jesus. Aí você é humilde, aí você busca, aí você acha, aí você recebe o toque do Senhor. Porque você está fraco na fé e quer ficar forte. Mas quando você acha que está forte demais, aí você é fraco. Porque você nem se lembra mais de orar, nem de vir à igreja, nem de buscar o Senhor. Então deixa eu falar isso para você, deixa eu dizer isso. Se você está se sentindo fraco, fraca, chegou a hora de você se tornar forte. E se você se acha muito forte, chegou a hora de você admitir que é fraco. E quem é fraco precisa de Jesus, é ou não é? Então nós dependemos de Jesus, porque o Senhor é a nossa força. Então você que está fraco, fraca na fé, vem aqui para frente que eu vou orar para você. Glória a Deus. Vem para cá. Chega mais perto de mim para caber todo mundo. Agora, você que diz assim: eu estou forte na fé. Não, você tem que pensar: eu estou fraco na verdade. Eu também preciso ficar mais forte. Não é? Quando você pensa que está forte, aí você está fraco. Já que a gente está fraco, a gente precisa da força do Senhor. O Senhor é a nossa força. Então, em nome de Jesus, você que está bem, que está forte, vem aqui para frente também. Porque você, na verdade, se declara fraco e Jesus te fortalece mais ainda. Essa é a bênção. Eu diria que até é uma malandragem santa. Sabia? É uma malandragem santa você dizer: estou fraco, Jesus.
É uma malandragem santa. Porque quando você diz, estou fraco, ainda que esteja forte, Jesus te fortalece mais ainda, não é uma bênção? Glória a Deus. Você que está ouvindo em casa pela rádio, e você quer também fazer parte da multidão que conhece Jesus, porque pela rádio, ouvindo a palavra, você começou a conhecer Jesus. E aí onde você está, não tem nenhuma igreja perto. Mas nesse momento você sentiu o desejo de ficar na multidão que conhece Jesus. Então faça o seguinte, se levante e se coloque de pé ao lado do teu rádio. Você que está ouvindo pela rádio em qualquer lugar. Você que está aqui no Jaraguá conosco, cidade de São Paulo, vamos nos ajoelhar. E você que está ouvindo pela rádio em qualquer lugar deste ou de outro país, se ajoelhe ao lado do rádio. Você agora está passando para a multidão que conhece Jesus. Você que está dirigindo e está pensando assim, como eu queria também ficar ao lado da multidão que conhece Jesus, porque eu já o conheço e conheço cada vez mais e quero conhecer cada vez melhor. Você que está ouvindo enquanto dirige, ouvindo pela rádio no seu veículo e quer também se render a Jesus, recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, coloque a mão direita sobre o teu coração. Não precisa parar o veículo, não. E você que está aqui também, coloque a mão direita sobre o teu coração. Agora, cada um de nós, cada pessoa que está aqui, ou pela rádio, ore desta maneira comigo. Meu Deus e meu Pai. Que bênção, gente. Glória a Deus. Coisa linda. Você que está ouvindo pela rádio e nós aqui, vamos de novo. Meu Deus e meu Pai. Muito obrigado por me mostrar a tua palavra e revelar os teus mistérios. Eu creio que o Senhor enviou o teu Filho Jesus para ser muito mais do que o meu padeiro. Ele é o pão da vida, o pão da salvação, o pão da vida eterna. E eu aprendi que a multidão correta é aquela que conhece Jesus particularmente, pessoalmente. E eu conheço. E eis-me aqui, Senhor, por causa desta fé, de joelhos, diante de Ti, diante do Teu trono, para pedir ao Senhor o perdão sincero dos meus pecados. Peço até perdão daquelas vezes que busquei só a bênção e não o abençoador. Eis-me aqui agora, com a mente esclarecida, sabendo que o Senhor Jesus é Deus e meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, do mesmo modo que eu agora conheço Jesus, eu sei também que o Senhor me conhece como teu filho. Então registra o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me dê agora a certeza da minha salvação. Pai querido, obrigado por tudo. É uma bênção te servir. O principal eu já tenho, a salvação. E eu creio que todas as coisas me serão acrescentadas. E sempre irei te buscar em primeiro lugar. E jamais voltarei para a velha multidão. Jamais te deixarei. E jamais te trocarei por nada. Eu vou ficar com o Senhor até o dia da minha partida, para encontrar o Senhor
na glória. Assim seja feito. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.